maravilhoso essa experiência de estarmos compartilhando a fraternidade espiritual, de saber que todos somos irmãos, que todos somos filhos do mesmo Pai Universal. Então, vamos iniciar essa apresentação sobre a cosmologia do livro de Urântia. Poucos dias antes da sua crucificação, o Mestre Jesus, na quinta-feira, 6 de abril do ano 30, disse aos seus apóstolos: deveis saber que, no universo do meu Pai e também no meu, existem muitas moradas, e que uma revelação aguarda pelos filhos da luz, revelação de cidades cujo construtor é Deus, e mundos cujo hábito de vida é a retidão e a alegria da verdade. Eu trouxe a vós, aqui na terra, o reino do céu. Mas declaro que todos vós que entrardes nele e permanecerdes nele pela fé, certamente ascendereis aos mundos no alto, pelo serviço vivo à verdade, e assentar vocês comigo no reino espiritual do nosso Pai. A revelação divina do livro de Urântia apresenta-nos essas moradas mencionadas por Jesus como pertencendo a um universo de coisas e seres coordenado e organizado, que não é nem autoexistente, nem autocausado, como propõe a teoria do Big Bang, que foi já apresentado pelo irmão aqui. Então, o universo não se originou em um acidente cósmico. Nenhuma coisa organizada poderia surgir de uma explosão, que é destruição, né? Isso é uma coisa lógica, mas parece que a ciência ainda precisa aprender algo da lógica. O universo dos universos, a totalidade da criação universal, é uma obra de criação propositada que Deus criou em exercício da sua própria vontade livre e soberana para ser a morada das suas inúmeras e diversas criaturas, sejam elas divinas e perfeitas ou evolucionárias em aperfeiçoamento como nós. Vamos tentar descobrir qual é o propósito dessa criação maravilhosa. A razão da criação de universos e seres expressa-se de maneira maravilhosa nessa situação. As miríades de sistemas planetários foram todas criadas para serem, afinal, habitadas por vários tipos diferentes de criaturas inteligentes, seres que poderiam conhecer a Deus, receber a afeição divina e amá-lo em retribuição. Deus criou os céus e formou a terra. E não foi em vão que ele estabeleceu o universo e criou este mundo. Ele o formou para que fosse habitado. Vamos lembrar, mundo habitado significa mundo com criaturas volitivas, com capacidade para conhecer Deus. Isso significa um mundo habitado. Então, ele criou os mundos evolucionários, mundos perfeitos. Os mundos perfeitos são os mundos arquitetônicos, mundos evolucionários, naturalmente, são os como o nosso. O criou para que, finalmente, após a evolução, surgissem seres humanos, como todos nós. Esse universo de coisas materiais e seres humanos e espirituais é sustentado e renovado constantemente por nosso Pai. Do Pai infinito fluem eternamente as torrentes da energia, da luz, da vida e da personalidade para todos os universos. O revelador cita um verso da Bíblia de Jó. Diz: ele estende o norte sobre o espaço vazio e suspende a terra sobre o nada.
O pai distribui de si próprio, compartilha a personalidade com seus filhos e filhas, do mesmo modo que nós almejamos associar-nos com outras pessoas. Os filhos criadores também são motivados a compartilhar a divindade com os seus filhos do universo. O Pai Universal é uma personalidade infinita que compartilha a realidade do ser e a igualdade do eu com as suas duas personalidades coordenadas, o Filho Eterno e o Agente Conjunto, a segunda e terceira pessoa da Trindade. E tudo isso Deus Pai faz por amor, pois Ele é sempre e consistentemente um Pai amoroso. O Pai está eternamente motivado pelo idealismo perfeito do amor divino e essa natureza eterna encontra a sua mais forte expressão e a maior satisfação em amar e ser amada. Para servir ao reino do Pai e à verdade divina, nós devemos ser possuídos por esse idealismo do amor divino, para sermos capazes de viver e amar como Jesus viveu e amou, para levar adiante a obra do reino, dando o amor do Pai aos nossos irmãos, que é a humanidade toda. Essa é a chave do serviço à revelação divina, que é servir a Deus. Dar de si próprio, compartilhar, amar e ser amado, então, são as razões fundamentais para Deus trazer à existência o universo e as miríades de filhos de Deus, altos e baixos, que existem ou existirão, ou existiram já no passado. O Pai Universal delegou aos seus filhos divinos e às suas inteligências associadas todo o poder e toda a autoridade que era possível transferir. Mas, ainda assim, o nosso Pai Universal não se retirou da administração dos universos. Se Deus deixasse de ser o sustentador de toda a criação, um colapso universal ocorreria imediatamente. Não fosse por Deus, não existiria a realidade. Os universos são eternamente estáveis. Há estabilidade em meio a uma instabilidade aparente. Existem uma ordem e uma segurança, diz a revelação, subjacentes em meio às perturbações da energia e aos cataclismos físicos nos domínios estelares. Deus é o criador pessoal do paraíso e do universo central perfeito. Mas os universos do tempo e do espaço são todos criados e organizados pelo corpo de filhos criadores do paraíso. O Pai Universal não é o criador pessoal do nosso universo local de Nébadon. Este é criado pelo seu filho Miguel, ou Micael, como se diz em português. Embora o Pai não tenha criado pessoalmente os universos evolucionários, ele os controla em muitas das suas relações universais e em algumas das suas manifestações físicas, mentais e espirituais. O universo mestre é um vasto mecanismo integrado que é absolutamente controlado pela mente infinita do Espírito infinito. A próxima, por favor. O Deus mente. Partindo do paraíso, estendendo-se horizontalmente para fora do paraíso, existem 6 níveis espaciais. O primeiro é o universo central de Abona. O segundo, os 7 superuniversos. O terceiro, o primeiro nível do espaço exterior. O quarto, o segundo nível do espaço exterior. O quinto, o terceiro nível do espaço exterior. E o sexto, o quarto nível do espaço exterior. Tudo 7. Sim, mas observaram que aí não está a Ilha do Paraíso. Esse é o elemento número 7. Mas esses são níveis espaciais. E o paraíso não está no espaço, nem no tempo.
Por isso, o paraíso não está incluído nessa lista. A próxima, por favor. O paraíso é a residência da Trindade. O paraíso, diz a revelação, é o centro geográfico da infinitude. O paraíso é o centro eterno do universo dos universos e o local de morada do Pai Universal, do Filho Eterno, do Espírito Infinito e dos seus coligados e coordenados divinos. Essa ilha central é o corpo organizado mais gigantesco de realidade cósmica em todo o universo mestre. O universo mestre é a totalidade da criação. O paraíso é uma esfera material, bem como uma morada espiritual. A substância que compõe o paraíso não é morta nem viva, e os Melquisedeques de Nevadon a denominam absolutum. Próxima, por favor. O Pai Universal residirá eternamente no centro exato da superfície superior do paraíso. E a sua presença, eu pediria que observem as palavras. Acho isso, para mim, muito interessante. Diz assim, que a presença do Pai é rodeada imediatamente pelo Filho Eterno. Envelopado. Exatamente. E ambos são revestidos pelo Espírito Infinito. Qual é a imagem que vem dessa descrição? Esferas, uma dentro de outra. Cada uma cobre a outra. São esferas. É o símbolo? Sim, esse é o símbolo em um plano. Mas a descrição a mim sugere esferas, uma dentro de outra, inteiramente cobertas. E acho que isso seria uma das razões, talvez, da dificuldade para achar o Pai no paraíso. Muitos fracassam. Não é que não saibam que o Pai está aí, mas para distinguir, achar no sentido de compreender ou, de algum modo, visualizar que aquilo que está ali, ou essa presença, ou não sei as palavras, não consigo descrever, é o Pai. Eu visualizo assim, por essa descrição. Ambos são revestidos pelo Espírito Infinito. Revestidos significa inteiramente cobertos. Igual a cebola. Pareceria que são... Aquela boneca russa. Então, no Pai Universal convergem as linhas universais dos 4 circuitos de gravidade absoluta que existem no universo mestre. O primeiro circuito é o da personalidade do Pai Universal, exercida por meio do circuito da personalidade. Esse circuito da personalidade liga-nos ao Pai Universal diretamente, à presença pessoal do Pai Universal. Cada um de nós, pelo fato de ter uma personalidade, está ligado diretamente ao Pai Universal, por esse circuito. Esse é um circuito exclusivo do Pai, por meio do qual nosso Pai Universal atrai para ele todas as personalidades. O segundo circuito é o da gravidade espiritual do Filho Eterno, por meio do qual ele atrai para si todos os seres espirituais e todos os valores espirituais, todas as realidades espirituais em todos os universos. O terceiro circuito é o da gravidade mental do agente conjunto. As forças da mente convergem no Espírito Infinito, o qual infalivelmente atrai para si e captura todos os significados vitais da existência intelectual, todos os valores intelectuais verdadeiros e genuínos, todos os pensamentos divinos e todas as ideias perfeitas. Observem isso, ideias perfeitas. Que maravilha! E o Espírito Infinito está presente todo o tempo, em todos os lugares. Espírito Infinito, ele está aqui
onde nós estamos agora. Além de estar conosco, o nosso Pai Criador, Miguel de Nevadon, aqui, agora, por meio do seu Espírito da Verdade, que é o circuito da sua presença. Ele está aqui, junto de nós, ouvindo, conhecendo tudo o que fazemos e compartilhando. E graças a Ele que também podemos ter uma comunhão fraternal pelo amor a Ele. O quarto circuito é o da gravidade cósmica da Ilha do Paraíso. Esse é o segredo do fato de toda a criação permanecer sempre no seu lugar e não sair disparada pelo espaço rumo ao nada. A Ilha do Paraíso é a fonte da gravidade física. As forças da gravidade dos universos materiais convergem no centro de gravidade do paraíso inferior. Por essa razão, a pessoa do Pai está eternamente fixa no paraíso superior, em relação absoluta com o centro de força e energia do plano inferior ou material do paraíso. Por meio desse centro de gravidade absoluta, que é a ilha eterna do paraíso, o Pai exerce o supercontrole cósmico do nível físico em todos os universos. O centro é o ponto focal da gravidade material absoluta da Ilha do Paraíso e complementada pelos corpos gravitacionais escuros que rodeiam o paraíso. E também é equilibrada pelos reservatórios de espaço superior e inferior do paraíso. Todas as emanações conhecidas do paraíso inferior respondem invariável e infalivelmente à atração da gravidade central, que opera nos circuitos dos níveis espaciais elípticos do universo mestre. A gravidade da Ilha do Paraíso está operante em todos os circuitos e em todos os universos. A Ilha do Paraíso é o corpo organizado mais gigantesco dos universos, é imóvel e tem uma localização no universo, mas não no espaço, o qual se origina logo abaixo do paraíso inferior. O tempo se origina logo acima do paraíso superior. A ilha eterna é a fonte real e o ponto focal eterno de toda a energia e matéria dos universos físicos, passados, presentes e futuros. Do paraíso surgem as energias e forças que vão se materializar e conformar os universos. Todas as energias físicas, mas não sai nenhuma matéria do paraíso. O que sai é uma energia. Alguém aqui, não sei se foi você, Sérgio, falou de que a matéria, eu não sei se foi a energia congelada, um termo assim, não me lembro bem. Sim, a matéria é congelada. Na verdade, é uma energia, os arquitetos do universo mestre reduzem a velocidade da energia. E isso é o que faz a materialização. Pois se observamos um átomo, o que mais há no átomo é espaço. Há pouquíssima matéria. Se um átomo fosse do tamanho da Terra, os núcleos, um nêutron, alguma coisa, seria um pouquinho maior que uma laranja. Claro. Vamos ver como seria o... Imagine. Então, é a redução da velocidade de rotação eu não sou nenhuma experta nisso, mas é isso que conforma a matéria, né? Eu só queria lembrar uma coisa. Imagina se Deus se deslocasse 1 quilômetro para o lado. Como desbalançaria todo... Não, imagine. Bom, então, por favor, o seguinte... Aí ele viria para cá queimar a sarça lá no morro, não sei das coisas, né? O paraíso é elipsoide, sendo o diâmetro norte-sul 1/6 mais longo do que o diâmetro leste-oeste. A ilha central é plana e a distância da superfície superior à superfície inferior é 1/10 da medida do diâmetro leste-oeste. Então, o paraíso, na realidade, é... Uma lentilha. Perfeito. Muito obrigada. No paraíso, o tempo e o espaço
como já falei, são inexistentes. O estado-tempo espacial do paraíso é absoluto. A ilha eterna é o nosso destino, real e distante, se estivermos espiritualmente motivados de todo o coração e consagrados, sem reservas, a fazer a vontade do Pai, encontrando Deus por meio da experiência progressiva de nos tornar cada vez mais semelhantes a Ele. A seguinte, por favor. Agora vamos ver as 21 esferas sagradas do paraíso. Brevemente, há muita informação, mas acho que vocês adormeceriam se vos falar de tudo isso. Well, girando no sentido horário em torno do paraíso, há 3 circuitos de 7 esferas cada um. Essas 21 esferas do paraíso e os 7 circuitos de mundos de Abona conformam um único sistema. Esses 21 mundos são enormes, magníficos, belíssimos e gloriosos. No espaço entre a ilha central do paraíso e os circuitos planetários de Abona, que são 7, mais centrais, estão intercalados 3 circuitos menores de esferas especiais. A órbita mais interna consiste nas 7 esferas secretas do Pai Universal. A segunda órbita é composta dos 7 mundos luminosos do Filho Eterno. Na mais externa órbita estão as 7 esferas imensas do Espírito Infinito, mundos sede executivos dos 7 Espíritos Mestres. Estão aí, já são em planos horizontais. Sim, mas circulando o primeiro o Pai, segundo o Filho, terceiro o Espírito, sempre nessa ordem. É muito interessante essa observação. Obrigada. As 7 esferas secretas do Pai Universal refletem maravilhosamente a luminosidade espiritual das deidades eternas. Ou seja, as 7 esferas secretas do Pai Universal refletem a luminosidade da Trindade, irradiando essa luz de glória divina por todo o paraíso e pelos 7 circuitos de Abona. Os 7 mundos sagrados do Filho Eterno iluminam com glória espiritual todo o paraíso e Abona, e direcionam a luminosidade espiritual para os 7 superuniversos. Aqui nós recebemos essa luminosidade espiritual. Não sei como, deveríamos estar recebendo. Os 7 mundos do Espírito Infinito estão ocupados pelos 7 Espíritos Mestres, os quais foram criados pelo Espírito Infinito, mas o Pai e o Filho também participaram na sua criação. Cada Espírito Mestre mantém a sua sede de governo do seu superuniverso correspondente em uma dessas esferas sagradas, desde as quais cada um deles envia a iluminação espiritual do Espírito Infinito para o seu superuniverso. Ou seja, nós aqui estamos recebendo a luminosidade espiritual do Espírito Infinito, do Espírito Mestre correspondente ao nosso superuniverso, que é, como o Nivaldo, não sei, Nivaldo, me corrigiu muito bem, é da Trindade. Ou seja, é o nosso Espírito Mestre, é assim? Estou certa, Nivaldo? É do Pai, do Filho, ou seja, representa, tem, não sei qual seria a palavra, mas veria como reflete as características do Pai, do Filho e do Espírito Infinito, certo? Então, cada Espírito Mestre emite uma irradiação que envolve e influi sobre o seu superuniverso. Essa irradiação, essa influência, nós aqui estamos recebendo. Nossa mente possui certas características que são compatíveis com esse Espírito Mestre. Cada Espírito Mestre governa desde essas enormes sedes centrais de focalização de força para certas energias que saem do paraíso e que são enviadas ao superuniverso correspondente para cada uma delas.
Essas sedes centrais sagradas circulam lentamente em torno da periferia do paraíso, mantendo sempre uma posição frontal ao do superuniverso do seu governo. Ou seja, o mundo no terceiro circuito, que corresponde ao nosso superuniverso, ele circula mantendo uma posição frontal ao nosso superuniverso. Ou seja, na medida que nosso superuniverso gira em torno do paraíso, esse mundo vai girando, acompanhando o movimento. Está diretamente em frente do nosso superuniverso. E também há um ponto focal no paraíso para o controle de poder especializado e distribuição segmentada da energia. Esse ponto focal no paraíso também mantém a linha se mantém na frente do superuniverso. Os três movem-se ao mesmo tempo, gradualmente, lentamente. Na medida que o universo se desloca em torno do paraíso, a esfera do nosso espírito mestre e o ponto focal do paraíso também se deslocam. É isso. Porque o termo em inglês é um pouco confuso. Diz opposite. Isso significa oposto e também significa em frente. Mas oposto significaria do outro lado do paraíso, e isso não tem sentido. Como atravessaria a energia do espírito através do paraíso ou daria a volta? Não. O significado é que está em frente, em linha. O superuniverso, o mundo do espírito mestre, cada superuniverso com o seu próprio, é o ponto focal do paraíso, da qual fluem energias para o mundo, para o espírito mestre a distribui. Essa influência espiritualizante do espírito mestre também banha todo a Avona, mas não o paraíso. A seguinte, por favor. Não, a ilha não. A ilha permanece fixa. Mas esse ponto focal que está no paraíso, sim se move. O ponto focal vai se deslocando. E a velocidade de deslocamento é a do movimento do superuniverso em torno do paraíso. O universo central e divino de Avona. Avona é o único universo perfeito e divino em toda a criação. Esse universo foi criado pelo Espírito Infinito, de acordo aos conceitos combinados e às vontades unidas do Pai Universal e do Filho Eterno, agindo o Espírito Infinito como o Deus da ação, que é a agência executiva, que torna realidade as ações da associação criadora do Pai e Filho. Por isso é o Deus da ação. É o agente conjunto, porque realiza os projetos do Pai e do Filho. Projetos conjuntos, agente conjunto. Quando o Deus da ação agiu, surgiu uma erupção estupenda de energia criativa e as abóbadas inertes do espaço puseram-se em movimento. Em um instante surgiu a existência 1 bilhão de esferas perfeitas. Esse é o ponto de partida tradicional da história do universo. Dos universos. Anterior a esse acontecimento na eternidade, há um mistério absoluto. Essa história, eu acho que semelha muito às primeiras revelações que a humanidade recebeu. Deve haver alguma realidade que não nos foi revelada ainda, pois... Mas se é um mistério para eles lá... Claro. É algo que nós seríamos incapazes de compreender, com toda certeza. É petulância tentar dizer que sabe. Claro, não. Mas podemos inferir, podemos teorizar, imaginar. Criar a sua própria maionese. Maionese é legal. Avona é o modelo ideal da completude divina, da finalidade suprema, da realidade última e da perfeição eterna, que os filhos criadores do paraíso, como nosso pai criador Miguel de Nébadon, aspiram a duplicar no tempo e reproduzir no espaço,
desenvolvendo seus universos locais até atingir a semelhança com esse modelo perfeito. Avona gira no sentido horário em torno do paraíso e dos seus 21 satélites. As suas dimensões são enormes, mas não nos é dada nenhuma informação que permita fazer um cálculo sequer aproximado do tamanho que poderia ter. Unicamente nos é dito que possui 1 bilhão de esferas de beleza inimaginável e de grandeza majestosa, dispostas em 7 circuitos concêntricos que seguem uns aos outros em uma procissão linear ordenada em um vasto plano horizontal. Todos os mundos de Avona estão no mesmo plano. Cada circuito de Avona é permeado pela presença do Espírito Infinito e dos 7 Espíritos Mestres, por meio de um representante conjunto, representante do Espírito Infinito e dos 7 Espíritos Mestres, por meio um dos 7 Espíritos dos circuitos que foram criados conjuntamente pelos 7 Espíritos Mestres. Cada um dos 7 espíritos dos circuitos limita-se a permear um único circuito de Avona, e por meio deles, os espíritos mestres provêm uma supervisão espiritual unificada, uniforme e coordenada ao universo central. Em Avona não há governo, pois é tão perfeita que não é necessário. Unicamente há administração. É o comunismo perfeito. Os habitantes de Avona não têm necessidade de regulamentações, pois eles são perfeitos. E os seres evolucionários que chegaram a Avona estão tão aperfeiçoados, tão maravilhosamente espiritualizados, que também não necessitam mais regulações. Eles se autogovernam, eles se autorregulam, eles se autocontrolam. Então, a administração de Avona é maravilhosamente perfeita e divinamente eficiente, sendo cada esfera dirigida por um eterno dos dias residente, personalidade de origem trinitária. Esses eternos dos dias são administradores perfeitos. Eles ensinam com habilidade, dirigem os seus filhos perfeitos com uma perfeição de sabedoria que beira a absolutez. Quando nós ascendamos ao paraíso, passaremos por cada uma dessas esferas maravilhosas. Nelas receberemos instrução e aumentaremos a nossa experiência. Experimentaremos assombro inexprimível e surpresa constante ao ver essas maravilhas. E após percorrer um a um esses mundos perfeitos, finalmente alcançaremos as deidades e conseguiremos a residência no paraíso. Olá? Acho que não. Obrigada. Olá? Ok. Em Avona, a gravidade espiritual do Filho Eterno é surpreendentemente ativa, gerando um impulso intenso e inescapável em direção a Deus, porque os seres evolucionários que alcançam Avona estão altamente espiritualizados e respondem à atração da gravidade espiritual do Filho Eterno de um modo muito melhor que nós. Agora vamos estudar algo que para mim é uma coisa estranha e difícil de entender, de visualizar inclusive. Na periferia de Avona, muito distantes do 7º circuito de esferas, ou seja, muito distante, não nos dão referência alguma sobre essa distância, apenas são essas palavras. Giram 2 circuitos elípticos, formados por enormes corpos gravitacionais escuros. O circuito interior tem uma disposição tubular e gira em sentido anti-horário. É separado do circuito exterior por uma intrusão espacial única em toda a criação, caracterizada por enormes movimentos ondulares verticais e por tremendas atividades energéticas de uma ordem desconhecida. A seguinte, por favor.
essa é uma representação que eu achei há muito pouco em trabalhos feitos por pessoas sobre esses circuitos. Essa representação mostra a estrutura interna do primeiro circuito e, em geral, a estrutura do circuito externo. A seguinte, por favor. Agora eu vou mostrar. Eu analisei essa informação e cheguei a essa conclusão. Isso é proporcional, aproximado, só para ter uma ideia do que seria. Se o circuito vertical me disse 50 metros de altura, ele teria 1 milímetro no diâmetro. Isso é uma elipse alargada. Essa seria a proporção do circuito externo. E a proporção do circuito interno é essa. Seria 5 milímetros. Desculpe. Então, no espaço intermediário estão essas energias verticais e esses movimentos ondulares verticais dessa intrusão espacial. Aí é uma condição espacial única em toda a criação. Não há outro lugar no universo que tenha essas condições. E ali também há umas atividades energéticas impressionantes. Qual é o objetivo? Eu, lendo isso, eu pensava, mas por que essas energias? E por que apenas pareceria que realmente fosse como uma cortina? Claro que tem uma função de equilíbrio da gravidade do universo central, para compensar a atração da gravidade de Avona, pois se não estivessem os circuitos de corpos escuros, não haveria equilíbrio. Os mundos de Avona seriam atraídos pelo paraíso. Então, esses corpos de gravidade cumprem uma função dupla. Manter o equilíbrio para que os mundos permaneçam girando no seu lugar, no seu circuito, e também, aparentemente, esconder a Avona da vista dos universos evolucionários. Mas ainda mais uma coisa para pensar. Se nós fôssemos os mundos de Avona, nós ali, como foi dito, seríamos cegos, surdos, não teríamos nenhuma sensibilidade, seria para nós escuridade absoluta, não veríamos nada, não sentiríamos nada, não perceberíamos nada. Então, que é o que oculta os circuitos escuros? Alguma coisa há que seria visível, eu penso que há alguma coisa. Esferas, pelo menos, talvez, né? Quem sabe, talvez. A gente sabe que isso lembra um buraco negro e que tem um horizonte de eventos. Uhum. Só uma maneira de dizer, então é uma maneira de dizer, protege, a partir daqui tu cai lá dentro. Claro. É só uma comparação. É possível, sinceramente, pensando, não? Qual seria o propósito. Então, vamos continuar, só um momento, por favor. Esses circuitos não absorvem nem refletem luz. Eles são, para os nossos olhos, invisíveis. Por isso nós não vemos nada. Nada, nem sequer os próprios corpos escuros. A seguinte, por favor. Agora vamos ver o grande universo. O grande universo são os 7 universos evolucionários. Ainda não estão totalmente organizados. Novas nebulosas estão constantemente sendo organizadas. Quando estiver terminado, cada superuniverso irá conter 100.000 universos locais, cada um deles contendo 10 milhões de planetas habitados. Cada superuniverso é administrado, como já falamos, pelo um espírito mestre e é governado por 3 anciãos dos dias. Um superuniverso, a próxima, por favor. Um superuniverso contém 100.000 universos locais organizados em 10 setores maiores, contendo cada um 100 setores menores. Cada setor maior possui uma sede central arquitetônica extraordinária e é presidido por 3 perfeições dos dias, que são personalidades supremas criadas pela Trindade. Depois tem esses setores maiores, tem 100 setores menores,
cada um com 100 universos locais. Cada setor menor também possui um mundo central, sede central maravilhoso, governado por 3 recentes dos dias, também criados pela Trindade. O centro de rotação do nosso setor menor encontra-se na nuvem estelar de Sagitário. O universo local, ponto 3, o universo local possui 100 constelações. Cada universo local possuirá, uma vez atingida a sua evolução planejada, 10 milhões de mundos habitados. É governado por um filho criador paradisíaco da ordem de Micael, filho do Pai Universal e do Filho Eterno, que é acompanhado por uma filha criativa, ou Espírito Mãe, e união dos dias, que é representante da Trindade do Paraíso para o universo local. O nosso união dos dias é Emmanuel, o irmão maior de Jesus. Emmanuel. O nome do nosso soberano, Miguel, não nos foi revelado. Miguel é o nome da ordem a que ele pertence. Mas não é o seu nome pessoal. O único que nos revela é o número da sequência no qual ele foi criado. E esse número, 611.121, é o mesmo número para a filha criativa e para Emmanuel. Cada constelação é dividida em 100 sistemas. Só queria falar. Nosso universo local, no momento que foi entregue a revelação, possuía 3.840.101 mundos habitados. Constantemente a astronomia vai continuar descobrindo mundos. Não sei se habitados, mas muitos mundos. Isso é algo que revoluciona o esquema de pensamento, né? Quando a humanidade observa o céu, a humanidade está vendo como se nós, todos aqui, fôssemos estrelas. Então, imagine que não há nenhuma referência espacial para saber. Então, estou vendo, eu vejo aqui um grupo de pessoas, ali outro grupo. Então, pode ser que aquele grupo de lá tenha uma organização, mas daqui eu vejo eles de uma forma. Então, eu agrupo e digo, esse grupo aqui é uma constelação, mas, na verdade, se pudéssemos sair, estar acima do superuniverso e observar, veríamos outro ordenamento das estrelas, e as nossas medições estelares não são confiáveis, como constantemente a astronomia está descobrindo. Novas formas de medir as distâncias, as velocidades de movimento das estrelas, dos corpos astronômicos em geral. Então, cada constelação de constelações administrativas do nosso superuniverso é subdividida em 6 sistemas. Também possui uma sede central arquitetônica extraordinária e é governada por 3 filhos Vorondadeques, que são filhos de Micael e do Espírito Mãe do Universo. Do universo local. Nossa constelação denomina-se Nolatiadequi, e a sua capital é Edente. E o sistema, o ponto 5, é a unidade básica do supergoverno. Observem, unidade básica do supergoverno. Não é a unidade básica do universo local, é a unidade básica do superuniverso. É a divisão mínima que tem, ou a classificação de esferas, sóis, qualquer elemento astronômico, a classificação mínima, agrupamento mínimo que tem o superuniverso. Entende? Ou seja, é isso, quando eu li a primeira vez, disse, como do superuniverso? Não, do universo local. É a unidade mínima. Assim como a unidade mínima de uma cidade, não sei como é chamado aqui, bairro, prefeitura. Na cidade é dividida em bairros. Bem, imagine que a unidade básica do país
é o bairro. É uma forma diferente de considerar. Mas é a unidade mínima de governo. Digamos, se cada bairro tivesse um governo, na minha cidade, cada bairro tem seu próprio governo. Claro. Aí, cada sistema consiste em cerca de 1000 mundos evolucionários habitáveis. Cada sistema local possui também uma esfera arquitetônica capital e é governado por um soberano de sistema. O nosso sistema local denomina-se Satânia e possuía no momento que foi entregue à revelação 619 mundos habitados. A capital de Satânia denomina-se Jerusalém. A próxima, por favor. Agora, isso só para que o nosso superuniverso de Orbonton é a Via Láctea. A Via Láctea é a parte de Orbonton que nós podemos visualizar desde o nosso planeta. Mas há muito mais do outro lado que nós não podemos visualizar. Mas a Via Láctea é que a redação do livro precisa ser lida com atenção, quando o livro menciona a Via Láctea. Algumas pessoas têm confundido o significado pensando que a Via Láctea é o nosso universo local. Não. O nosso universo local, a única referência que temos no livro de Urantia sobre algum elemento astronômico pertencente ao nosso universo local é a estrela de Antares. Sabemos que Antares pertence ao nosso universo local. Não há nenhuma outra informação sobre quais são os elementos astronômicos que pertencem ao nosso superuniverso. Sabemos o centro de rotação do nosso setor menor, que é na nuvem estelar de Sagitário, e Antares como pertencendo ao nosso universo local. O nosso superuniverso tem um diâmetro de 500.000 anos-luz. Contém mais de 10 trilhões de sóis. Para nós, na nossa forma em espanhol, de denominar essas quantidades, é 10 milhões de milhões. Para mim, é muito mais fácil visualizar 10 milhões de milhões que trilhões. Eu leio trilhões e não sei o que é. Quanto é um trilhão? Também há uma diferença entre a numeração em Portugal, por exemplo, e no Brasil. Em Portugal, um trilhão ou um bilhão é uma quantidade totalmente diferente do que para vocês. Eu só queria mostrar isso como uma curiosidade. Eu estava procurando, tentando achar se a ciência tem se houvesse alguma referência astronômica de algum superuniverso vizinho. Eu procurei, de todos os modos possíveis, imagens, artigos astronômicos, não achava nada. Mas procurando outra coisa, quando já tinha deixado de procurar, achei isso. Essa é a descrição que os astrônomos fazem. Isso não fui eu que escrevi, nem mudei palavra alguma. Esta galáxia espiral magnífica é conhecida como não sei pronunciar NGC 6503, encontra-se em uma posição solitária na borda de um pedaço estranhamente vazio de espaço, na fronteira do que os astrônomos chamam de vazio local. O vazio local é um enorme volume de espaço onde não se encontra quase nada. Os astrônomos chamam essa galáxia de uma versão reduzida da Via Láctea. É porque eles acham que isso tem 30.000 anos-luz de diâmetro. Mas poderia ser outra medida, não sei. Eu procurei como os astrônomos estimam ou calculam as distâncias, e não achei nada concluente, nada que me permitisse avaliar qual é o cálculo. Não consegui, talvez
você saiba mais disso que eu, Sérgio. Digamos assim, eu não me sinto habilitado a explicar isso agora, teria que dar uma pesquisada. Perfeito, perfeito. Mas a questão é interessante a descrição que os astrônomos fazem. É uma galáxia solitária. Eles dizem que essa galáxia está a 18 milhões de anos-luz, mas nós já sabemos que eles estão reduzindo muito as distâncias porque os cálculos estavam errados, eles estão comprovando, estão criando novos sistemas, não sei explicar quais são, eu li, mas não consegui entender bem, direito, como se fala aqui. É interessante que, se nós pudéssemos ver um superuniverso, estaríamos vendo outra Via Láctea, porque estamos todos no mesmo plano. Se eu coloco isso aqui e vocês estão vendo isso de lado, vocês veriam mais ou menos uma linha. Eu não sei se foi no slide do Sérgio, que mostra o quadrado e o círculo, né? É mais ou menos isso. Por onde você está vendo, claro, você vai mas diferente. a questão é essa. Todos os superuniversos estão no mesmo plano. Um aqui, outro aqui e assim. Então, aqui está a Via Láctea. Então, aqui um superuniverso. O que nós veríamos? Outra Via Láctea mais pequena, porque está a maior distância. Então, eu não posso, de modo nenhum, claro, afirmar que isso seja outro superuniverso, mas poderia ser. Então, eu só queria compartilhar que, se fosse outro superuniverso, seria visto mais ou menos assim como esse. Agora, o seguinte, por favor. O nosso universo local de Nébadon, como já falamos, essas 100 constelações com cerca de 10 milhões de planetas habitáveis é quando o universo local esteja plenamente desenvolvido. Ainda não, ainda tem 3.840.000, sei lá. Porque você está só 38%, né? Então, falta um pouquinho, né? Cada constelação é subdividida em 6 sistemas e o sistema, como já vimos, é a unidade básica do supergoverno, com cerca de 1.000 mundos evolucionários habitáveis uma vez desenvolvido. Agora tem 619. A seguinte, por favor. Eu quis somente colocar essa imagem. Não é assim que se vê, é que esse tipo de fotografias são tomadas ao longo de certo tempo. Então, essa curvatura é pelo movimento da Terra. Quando nós olhamos o céu, nós estamos vendo mais um plano horizontal do que assim, curvado. Claro, também isso. Essa é a visão do hemisfério norte, mas eu não consegui, nas minhas buscas, uma imagem da Via Láctea com certas descrições que permitam ter uma ideia do que estamos expondo aqui. Então, coloquei isso, mas essa é a visão inversa, entendo eu, diferente da nossa. Mas é só para... Eu coloquei por isso. Aqui está Sagitários. Esse é o centro de rotação do nosso setor menor. E aqui, a estrela Antares é parte do nosso universo local. Então, aqui diz o livro de Urântia. Nébadon, hoje, gira em uma órbita cada vez mais estabilizada em torno do centro de Sagitário, naquele setor menor de Orvonton ao qual a nossa criação local pertence. Orvonton é tudo. A maior estrela do universo de Nébadon, eu adicionei. A nuvem estelar de Antares tem 450 vezes o diâmetro do vosso Sol e 60 milhões de vezes o seu volume. Agora vamos ver os 4 níveis do espaço exterior. Diz a revelação: a vastidão dos 4 níveis do espaço exterior está além da nossa imaginação. Vocês viram esse quadro belíssimo? Autor desse quadro é um artista que tem umas imagens preciosas.
o nome dele é Gary Tonge ou Tonge, não sei qual é a pronúncia do apelido dele. Vamos ver agora um texto do livro. Essa foi a estimação que eu fiz, em base às poucas informações que o livro dá. Diz que o primeiro nível do espaço exterior encontra-se a 500 milhões de anos-luz de distância da borda exterior dos 7 superuniversos habitados. Nosso superuniverso tem 500 mil, ou seja, 500 milhões de anos-luz de diâmetro. O primeiro nível, nível sem atividade espacial, sem poeira estelar, que é uma zona de quietude, onde não há movimento, não há estrelas, não há nada. Espaço denso, é o que há ali, espaço denso. A densidade espacial de cada um desses níveis é maior do que essa, da densidade dos universos. Isso facilita o movimento, o avanço dos universos nesse nível espacial. Mas aqui o espaço é mais denso. Então aqui não há nada, não há esse vazio local, possivelmente, não sei, que os astrônomos estão vendo. A nossa astronomia consegue enxergar até aqui. Não. Mais outros dois. São invisíveis desde aqui. Não é possível ver após este nível, e agora vamos ver por quê. Esse é o nível que nós podemos ver. Aqui podemos ver, até os astrônomos, até 375 milhões de novas galáxias. Nesse nível. Mas esse nível, agora vamos ver por quê. Só um pouquinho. Gostaria que seguissem esse razoamento, correta palavra? Raciocínio. É o meu portunhol. Desculpe meu portunhol. O raciocínio. Eu gostaria que seguissem para ver se vocês concordam. Sim? Temos aqui, desculpe que vou atravessar aqui diante da luz. 500 mil anos-luz, um superuniverso. O vazio, vamos chamar assim, para falar em poucas palavras, 500 mil anos-luz. Esse nível, diz isso a revelação. O primeiro nível do espaço exterior cresce em volume e intensidade energética por mais de 25 milhões de anos-luz. Pensem nisso. Vocês têm uma coisa que cresce, aumenta durante 25 milhões de anos-luz. Se ela medisse somente 25 milhões de anos-luz, teria uma queda vertical. Então, se uma coisa cresce durante 25 milhões de anos-luz, ela decresce durante outros 25 milhões de anos-luz. É lógico, né? 50 milhões ali. Exatamente. E a confirmação. Voltamos a observar 500 mil de diâmetro, 500 mil de separação de espaço denso, sem poeira estelar, sem atividade energética alguma. Então, diz assim. Estou procurando o texto, desculpe um momento. Os físicos de Uversa detectaram evidências iniciais de manifestações de força a mais de 50 milhões de anos-luz para além das zonas mais exteriores dos fenômenos no primeiro nível do espaço exterior. Estamos falando de 1935, depois que entrou Hubble e outras coisas. Ok, não, eu só queria que vocês atendessem esse fato. Temos diâmetro equivalente à distância nosso superuniverso, ou os superuniversos do grande universo, 500 mil. 25 milhões de aumento, 25 milhões de diminuição. E aqui, 50 milhões de anos-luz. Concordam? Então, há uma equivalência, um aumento 100 vezes maior cada um dos níveis.
este igual a este igual a este. Então, cada nível, o seguinte, é 100 vezes maior. Exatamente. 100 vezes. Agora sim, por favor. Esse foi o cálculo que eu fiz. Aqui não sei se sai corretamente, como acho que aqui sai aumentado, não sei. Mas o cálculo que eu fiz foi um superuniverso, diâmetro. Em azul? Sim, o azul. Esse é o primeiro nível do espaço exterior. 100 vezes maior que o diâmetro do nosso superuniverso. Se o artista fosse representar isso, não haveria espaço. Ele deveria dibujar apenas um círculo. Não, isso é impossível, por isso o artista coloca assim. Porque assim é a única forma de colocar tudo junto em uma só imagem. Né? Fora de escala. Absolutamente. É o mesmo que as representações do Sol e dos planetas. Mas eu tenho aqui uma imagem bonita sobre o Sol e os planetas, mas é absolutamente fictícia. Essa não é a proporção, não é a escala. Então, acreditam os reveladores que nós, no futuro, algum dia, depois de alcançar o corpo da finalidade do paraíso, iremos trabalhar ali, ajudando outras humanidades, como nós estamos aqui agora, iremos ajudá-las a progredir, desculpa. Esses são os números que eu achei, multiplicando cada nível por 100. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões baseadas no que os reveladores falam para nós, que nós somos o produto, fisicamente falando, aquela vida que foi implantada há 500 milhões de anos e que recebemos a vida cuja fonte é o Pai Universal. A vida que anima o nosso corpo é uma doação através do Espírito Infinito, mas a fonte verdadeira dessa vida é o Pai Universal. A vida que nós temos nos foi dada pelo Pai Universal. Não é um acidente. A evolução nem a vida são acidentes cósmicos, nem acasos. São planos propositados do Pai, como foi dito aqui, excelentemente, para produzir seres humanos conscientes com capacidade de amar a Deus, fazendo a sua vontade. Então, agora nós, humildes criaturas evolucionárias, derivadas das implantações dos portadores da vida e modificadas pela infusão da vida adâmica, somos filhos de Deus com potencial para ascender até as alturas da glória e do alcance da divindade. E podemos atingir esse elevado estado por meio da fé viva, experiencial, crescente, ao cooperar voluntariamente com o nosso ajustador do pensamento, se desejarmos encontrar Deus e alcançar a perfeição divina. Se assim o fizermos, nos identificaremos, nos assemelharemos com esse Espírito, o ajustador. Com toda certeza sobreviveremos para cumprir o mandato supremo do Pai. Sede perfeitos, assim como eu sou perfeito. A revelação apresenta-nos os ensinamentos a seguir para alcançar cada um de nós esse elevado e magnífico destino eterno, mas também para promover o avanço da humanidade do nosso planeta, se abraçarmos a verdade viva na sua totalidade, como uma realidade espiritual viva em nós próprios, vivendo a experiência pessoal e espiritual ao comungar interiormente com a presença de Deus. Essa experiência descobre para a alma os valores supremos que inspiram a fé viva, a confiança e a certeza. A adoração verdadeira ensinada por Jesus e os reveladores divinos permite
que o Pai nos forneça perspicácia sobre-humana ao vivermos uma autêntica experiência religiosa. O Pai estabeleceu a religião da experiência espiritual pessoal como passos ascendentes que todos devemos seguir se quisermos ser seres humanos espiritualizados, enobrecidos, amorosos, serviçais, sábios, engenhosos no serviço à humanidade. Diz um ser intermediário: a verdade viva é dinâmica e apenas pode gozar de uma existência experiencial na mente humana. Diz o Mestre Jesus, falando da parábola dos talentos, que a verdade divina está viva, que o Espírito da verdade está sempre conduzindo os filhos da luz, as pessoas renascidas do Espírito, para novos âmbitos de realidade espiritual e serviço divino, ao experienciar pessoalmente a verdade divina apresentada a nós no livro de Urântia, para podermos crescer no conhecimento da verdade e desenvolver assim a capacidade de apreciar divinamente as realidades espirituais para poder transmitir a outros uma perspectiva aprofundada da experiência espiritual pessoal, manifestando em nós próprios uma nova beleza e ganhos espirituais reais. E assim, aqueles que virem os nossos frutos espirituais serão induzidos a glorificar o Pai que está no céu. Assim contribuiremos à realização da fraternidade humana, unindo a difusão dos ensinamentos ao exemplo pessoal de cada um dos que trabalham para servir a revelação, realizando o propósito da vida de Jesus na Terra, que é também o propósito da revelação de Urântia no mundo, a espiritualização consciente de cada ser humano por meio do nosso contato pessoal e espiritual com o Pai. Essa espiritualização requer o conhecimento e também a prática diária da experiência pessoal com Deus e do serviço esclarecido, que é a suma e a essência da religião de Jesus. O nosso crescimento espiritual é proporcional à nossa identificação com o Pai. O êxito na nossa busca do infinito é diretamente proporcional à semelhança com o Pai que alcançamos ao adquirirmos as qualidades da divindade. E apropriamos-nos pessoalmente dessas qualidades da divindade na experiência de viver divinamente. E viver divinamente significa vivermos realmente a vontade de Deus. Essa é uma vida dedicada ao Pai, baseada em viver a vontade do Pai, iluminados interiormente pela adoração verdadeira a Ele e dedicados a servir a irmandade de todas as personalidades com amor e misericórdia. Todas as personalidades e todas, sem exclusão alguma. Todos somos irmãos, todos os seres humanos somos filhos de Deus. Mas, como foi dito aqui, para Deus só existem duas classes, dois tipos de seres humanos: os que o amam e os que não o amam. Então, filhos de Deus somos todos, mas nem todos somos renascidos do Espírito. Para ser renascidos do Espírito, precisamos escolher de todo o coração, fazer a vontade de Deus e começar a fazê-la realmente na nossa vida diária. Desculpe. O método da religião do Espírito é apelar principalmente à presença divina do Pai Universal e à experiência religiosa por meio da fé viva, crescente e experiencial em Deus, confiando na nossa própria capacidade para alcançar essas metas espirituais. O propósito da religião de Jesus é alcançarmos realizações espirituais verdadeiras. Crescemos espiritualmente ao assemelhar-nos cada vez mais ao Pai. Assim ascenderemos, avançando na carreira de serviço universal
para alcançar a grandeza das alturas, realizando essa perfeição divina. E podemos começar agora esse caminho, reconhecendo o nosso lugar na família da filiação divina e começar a sentir a obrigação de aproveitar as vantagens tão livremente providas pelo plano paradisíaco para nossa sobrevivência. Plano este que é realçado e iluminado pela experiência de vida de Jesus, o nosso Mestre e Pai Criador. Todas as facilidades e todo o poder foram providos para assegurar o nosso alcance final da meta paradisíaca da perfeição divina, dando cumprimento pessoal por própria decisão livre à vontade do Pai. O progresso real da revelação de Urântia no mundo é diretamente proporcional ao progresso da religião espiritual pessoal de cada indivíduo crente, baseada na comunhão da adoração a Deus e no serviço altruísta, esclarecido e liberador ao próximo que surge da dedicação devotada a fazer a vontade do Pai. Um revelador diz, na página 2097.2, capítulo 196, que o grande desafio para o homem moderno é alcançar uma comunicação melhor com o ajustador divino que reside dentro da nossa mente. A nossa maior aventura, enquanto estivermos aqui na carne, consiste no esforço. Amigos, irmãos, prestem atenção. No esforço bem equilibrado e sadio de ultrapassar as fronteiras da própria consciência. A nossa consciência está aqui. Ultrapassar as fronteiras da própria consciência é elevar a nossa atenção à supraconsciência. É como se cada pessoa, por meio da sua experiência habitual da vida, normal, ou da religião evolucionária, como os métodos e as técnicas da religião evolucionária, pudesse, sem um ensinamento especial dado pelos reveladores, realizar essa experiência, pudesse ultrapassar as fronteiras da própria consciência, penetrando nos domínios imprecisos da consciência embrionária da alma, se a religião evolucionária e as experiências da vida fossem suficientes para alcançar o elevado desenvolvimento espiritual que a revelação nos ensina e nos apresenta como o caminho para o crescimento espiritual pessoal e o avanço da humanidade a um estado de fraternidade verdadeira, de amor, respeito por todos, não nos teria sido dada a revelação de Urântia. Se os caminhos que a humanidade conhece hoje fossem suficientes, não teríamos esse magnífico livro, essa magnífica verdade que está escrita ali. Por que nos foi dada a revelação de Urântia? Porque a humanidade necessita, não apenas, acho que não é o termo exato, necessita, basicamente, recuperar os ensinamentos de Jesus. Aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que Jesus viveu, excetuando aquilo que é parte da sua missão como ser divino encarnado, a sua experiência espiritual como ser humano, seu avanço, tudo o que ele nos ensinou é essencial para alcançar esse elevado desenvolvimento espiritual que todos temos a capacidade de alcançar. Não é preciso cultura, não é preciso conhecimento humano, é preciso amor a Deus, vontade de fazer a vontade de Deus. Isso que cada ser humano precisa. Não importa o seu nível econômico, não importa o trabalho que tenha, por mais humilde que seja esse trabalho, por mais difícil que seja a sua vida, todos temos a mesma oportunidade, a mesma ajuda, a mesma guia. Todos temos todas as forças divinas à nossa disposição, apenas aguardando a nossa escolha sincera de todo o coração para seguir o ensinamento, para fazer a vontade de Deus, abrir o coração a Deus. Deus está em nós. Não precisamos viajar longe para achar a Deus. Não precisamos
realizar rituais misteriosos, estranhos, para achar a Deus. Ele já veio, já está morando em nós. Quero terminar, desculpem que me estenda, mas sinto no coração que é importante que pensemos nessas coisas, que tenhamos uma visão mais espiritualizada e mais amorosa. Não estou dizendo que vocês não sejam amorosos, pois sim são. Eu estou falando a nível geral, não é nada pessoal, nem nada para ninguém em particular. É uma expressão apenas de desejo, de amor, do coração. Então, quando o revelador fala de penetrar nos domínios imprecisos da consciência embrionária da alma, nós não estamos plenamente conscientes da nossa alma, mas a nossa alma está refletida no que nós somos. Nossa alma se expressa no que somos, na nossa expressão pessoal. Aí está a nossa alma. Nós não somos conscientes, e a alma não tem uma consciência plenamente desenvolvida, ela é uma consciência embrionária, mas nós refletemos constantemente nossa alma nas nossas expressões, na nossa vida. Essa consciência embrionária da alma, devemos fazer um esforço sincero para alcançar a região fronteiriça da consciência espiritual, o contato com a presença divina. Essa experiência constitui a consciência de Deus. Não são palavras minhas, são palavras de um ser intermediário. E ele sabe o que está dizendo. Essa experiência constitui a consciência de Deus, uma experiência poderosamente confirmativa da verdade pré-existente da experiência religiosa de conhecer a Deus. Essa consciência espiritual equivale a conhecer a realidade da nossa filiação com Deus. Por quê? Porque quando nós alcançamos, e a técnica para alcançar a supraconsciência é a comunhão da adoração verdadeira, essa é a única forma que nós possamos nos elevar ao contato consciente. Não significa contato consciente que nós vamos ter consciência, mas que nós estamos fazendo conscientemente esse contato. Esse é o significado. Não é, com o tempo, poderíamos ter certa consciência. Na medida do nosso avanço na prática espiritual, do nosso crescimento da alma, a alma cresce, a alma sempre está crescendo. Por isso, todos estamos procurando a verdade, por isso todos estamos procurando melhorar espiritualmente. Mas há um crescimento potencializado pela comunhão com Deus, a comunhão espiritual interior na nossa própria supraconsciência. Quando nós elevamos a adoração, vou utilizar termos mais comuns, mais simples, sem usar o termo adoração. Quando nós, por amor a Deus, por desejo sincero de fazer a sua vontade, ficamos a sós com Deus, como fazia Jesus. A sós com Deus é um lugar que seja a sós, não sei a palavra certa em português, é um lugar onde não haja mais ninguém. Ficamos a sós e elevamos o nosso pensamento, a atenção da mente para Deus. Sabemos que Ele está em nós, com amor e devoção, simplesmente entregamos o nosso amor a Deus, a nossa atenção devocional, amorosa, sincera, sem pensar em nada, sem formular palavras, sem alabar a Deus, somente atenção focalizada nele com amor. Prestando atenção, o que o mestre chamou receptividade silenciosa, depois de orar ou também sem orar. Se você não sabe o que dizer a Deus, não diga nada, apenas o Pai sabe qual é a nossa intenção. O Pai sabe o que nós queremos, sabe que amamos Ele, queremos experimentar a sua presença, conhecer Ele. E o Mestre disse, vós assemelhais àquele ser a quem estáis adorando. Para alcançar a semelhança com Deus, devemos nos sintonizar com Ele, prestar atenção a Ele e permanecer nesse silêncio amoroso, de comunhão íntima, nesse abraço interior com o Pai,
o maior tempo que pudermos. Cada quem escolhe o tempo. Isso, cada quem decide, não há uma regra. Isso é experiencial, é pessoal. Essa experiência interior, espiritual com o Pai, é transformadora. É a fonte da nossa transformação pessoal, da nossa aquisição de sabedoria, da experiência viva da verdade. Estamos experienciando a verdade de que Deus está em nós. Estamos experienciando a sua presença. E isso é poderosamente transformador. Essa é a fonte do alimento da alma. Essa é a comunhão com Deus mais elevada, mais sublime, e é a forma de nos elevar ao contato supraconsciente. Supraconsciente significa acima da consciência. Aí é onde está o Pai, onde está a nossa alma. Quando nós, eu citei, mentalmente traduzi para o português, uma frase do livro que diz: adora verdadeiramente a Deus aquele cujo ser interno está absorto em Deus. Estar absorto significa permanecer com a atenção, como quando nós contemplamos um pôr do sol, aquela maravilha, e nós estamos observando a beleza, nós não pensamos em nada, só observamos a beleza, sentimos essa maravilha. Isso é apenas uma figura para ter uma representação mental, mas não é preciso imaginar nada, cada quem escolhe. Se precisa imaginar algo, a revelação diz que cada um pode, que não devemos, não sei qual é a palavra, criticar, ou, porque alguma pessoa precisa visualizar a presença de Deus de algum modo. É legítimo, é correto e está bem. Meus irmãos, assim, seguindo esse caminho espiritual, essa vida que um dia saiu do Pai e recebeu uma mente, uma personalidade e uma centelha divina, voltará para lá, cumprindo finalmente o mandato divino. Sede perfeitos, assim como eu sou perfeito. Alcançando o paraíso, percorrendo os circuitos de Abona, encontrando Deus no paraíso. Que magnífico destino! E realizações maravilhosas nos aguardam, amados irmãos. Glória ao nosso Pai universal, amoroso e misericordioso. Essa vida que hoje temos é o começo de uma aventura maravilhosa, plena de glórias espirituais impossíveis de imaginar, adquirindo uma consciência sublime e crescente de amor, verdade, bondade, luz e beleza espiritual. Que o Pai abençoe a todos nós com uma grande força e inspiração para continuar a busca real, experiencial e interior dos valores divinos e do aperfeiçoamento espiritual da nossa alma e mente para o alcance da meta espiritual gloriosa que é o nosso Pai universal no paraíso eterno. Que as raízes vivas dessa verdade divina maravilhosa cresçam profundamente nas nossas almas e mentes para a glória e honra do Pai eterno e Miguel, e que o amor do Pai seja uma realidade manifestada nas nossas vidas. Muito obrigada.